Aqui a gente vai resolver a questão discursiva de física da UFSC da prova de 2014. Bom, tem que dar uma lidinha nela, né? Fala da Petrobras e ela faz uma comparação entre motores a gasolina e motores a etanol. Aqui ela dá a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria. A letra A ela pede: apresente de maneira esquemática o fluxo de energia de um motor 4 tempos, que é considerado uma máquina térmica quente. Bom, essa aqui não é muito difícil, é só se lembrar de como é que funciona uma máquina térmica, né? Como é que é a representação dela. Tu tem uma fonte quente, que é representado aqui pela queima do calor da gasolina. A fonte quente ela envia o calor 1 para o motor. O motor pega uma parte desse calor 1 e realiza trabalho. Ele não consegue transformar todo o calor 1 em trabalho, senão ele teria um rendimento de 100%. Uma parte disso sobra, que é o calor 2. Esse calor 2 é enviado para a fonte fria, que o exercício diz ali que é o sistema de arrefecimento. Então era bem simples, tá? Era só fazer esse desenho do esquema da máquina térmica. Vou limpar aqui para não ficar poluído. A letra B diz o seguinte, letra B. Considerando o motor como ideal, determine qual seria seu rendimento apresentando todos os cálculos. Bom, se ele fosse ideal, ele apresenta o rendimento ideal, que é o rendimento do ciclo de Carnot. Até aqui ele te dá a fórmula aqui, né? Tem a fórmula pronta aqui. Ó. O rendimento ideal, né, o rendimento de Carnot, é a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Ou se tu quiser, tu usa essa fórmula aqui, 1 menos isso aqui, né? Que na realidade é a mesma fórmula, só que escrita de maneira diferente. Eu prefiro usar ela assim porque é assim que eu ensino para vocês, tá? Qual é a temperatura da fonte quente? É 280 Celsius. O truque aqui é que não pode usar Celsius, né? Sempre tem que usar isso aqui em Kelvin. Então é 280 mais 273, que dá 553, né? Então a temperatura da fonte quente é 553, menos a temperatura da fonte fria. A temperatura da fonte fria é 80, então é 80 mais 273. 80 mais 273 dá 353, né? Dividido pela temperatura da fonte quente, que é 553. Então, vamos usar a calculadora aqui. Eu posso usar, né? Vocês não. Deixa eu conferir ali que eu tô cansado. 280 mais 273. 553. Então eu vou ter 553 menos 353, que dá 200 dividido por 553. Isso dá um rendimento de 0,36. 0,36 ou 36%. A caneta tá falhando pra caramba. Então o rendimento dela é 36%, o rendimento ideal, né? Só que não existe rendimento ideal. A letra C diz o seguinte: com base no rendimento de 20% de um motor 4 tempos, determine a quantidade de etanol necessária para obter a mesma quantidade de energia útil, isso é importante, ele quer a energia útil, que 1 litro de gasolina disponibiliza. Bom, a gente olha na tabela aqui em cima, diz que o poder calorífico da gasolina é 35 megajoules a cada litro, e do etanol é 24. Só que a gente não vai conseguir usar tudo isso, né? Porque ele diz aqui que o rendimento é 20%. Então vamos lá. 1 litro de gasolina rende 35 megajoules. Só que como eu só uso 20% disso, então, vezes... mas a minha caneta tá falhando muito, cara. Vezes 20% disso, 35 megajoules, né? Vezes 20%, 35 vezes 2 vai dar 70, então é 7. Eu utilizo 7 megajoules. 1 litro de gasolina me dá uma energia útil de 7 megajoules.
1 litro de álcool ou 1 litro de etanol, então aqui é o etanol, aqui é a gasolina, né? 1 litro de etanol vai render... Só um pouquinho. Vai lá pra mãe. 1 litro de etanol vai render... O etanol tem 24 megajoules. Então eu vou ter 24 megajoules vezes o 20%. Então 24 vezes 2 dá 48. Então eu vou ter 4,8 megajoules de energia útil, de energia aproveitável, certo? Aí o que ele quer saber? Ele quer saber a quantidade de etanol para obter a mesma quantidade do litro de gasolina. Aqui que ficou chato, né? Aqui que ficou complicado. Isso aqui não é tão fácil de fazer. Quer dizer que o etanol ele rende menos do que a gasolina. 1 litro de gasolina rende 7, 1 litro de etanol rende 4,8. Só que tu quer que ele renda a mesma coisa. Então, 7 megajoules, que é o da gasolina, né? Vai representar X. E eu sei que 4,8 megajoules, que é o do álcool, representa 1 litro. Então, multiplica cruzado e divide. O X vai ser... Vou usar a calculadora aqui. Eu vou ter 7 dividido por 4,8, né? Eu vou ter 1,45. Então, olha só, 1,45. Quase 1,5 litro. Então, para cada 1 litro de gasolina, eu tenho que usar praticamente 1,5 litro de álcool para produzir a mesma energia útil. Por isso que o carro a álcool gasta mais que o carro a gasolina. A gasolina faz mais quilômetros por litro do que o álcool. Porque a queima de 1 litro de gasolina equivale à queima de 1,45 litros de álcool. Certo? Beleza? Valeu.